Olá, voltamos a conversar com o professor Aidano Pamponê Machado, sócio fundador da Rhino, empresa de tecnologia incubada na UFAL. Professor, voltando aos aplicativos, quer dizer que tem um que adapta as diferentes telas dos diferentes smartphones, é isso, e tablets? Isso, você quando desenvolve para o mundo móvel, a gente tem vários dispositivos e cada um com suas peculiaridades, tamanhos de telas diferentes, é o que a gente mais percebe, Diferença né? de marca e de tamanho. Diferença de marca e de tamanho. Se você quer que um produto ele seja utilizável, ou seja, que ele vá rodar bem em todos esses aplicativos, você tem que pensar nessas diferenças quando vai desenvolver. Então, você tem que adaptar, se for um tipo de interface que você consiga adaptar simplesmente mudando o tamanho dos botões, dos grids que vão aparecer, das caixas de seleções, você pensa dessa forma e você adequa o tamanho para os diferentes tamanhos de tela. Então, você tem que fazer todas as contas para que aquilo vá caber e vá se adaptar na tela. Tá? É o tipo variados tipos os variados, de essa produtos que o construção mercado dinâmica, né? Tem componentes, né, desses componentes visuais que a gente consegue fazer isso. Desenvolvendo outro tipo de interface que, no caso, é bem mais baseada em elementos gráficos, você tem uma arte maior, uma coisa mais estilizada, aí você tem que realmente pensar a sua arte para cada tamanho de tela. E na hora que você vai executar esse aplicativo, você tem que verificar em que dispositivo você está rodando, o tamanho da tela daquele dispositivo e escolher a arte que vai melhor se adaptar para aquele tamanho de tela. Isso com relação à parte visual, né? Mas tem toda a parte também de usabilidade que tem que ser pensada para cada tipo de aparelho. Mas com esse aplicativo o usuário consegue ter uma flexibilidade maior no uso. Isso. Se você pensar nisso na hora de desenvolver pensando nisso um aplicativo que vai se preocupar com essa adaptação, você consegue ter uma abrangência maior nos dispositivos que ele vai rodar bem, né? Que ele vai se adaptar. O do cronômetro é uma realidade em várias ações, né? Em várias atividades que nós fazemos aí no nosso cotidiano, de ginástica a estudo, por exemplo. Né? Tem várias situações do dia a dia, né? Os aplicativos eles vêm para resolver, ajudar, facilitar as tarefas da gente do dia a dia. Então, o cronômetro foi pensado justamente nesse sentido. Assim, tem milhões de situações, se a gente for pensar assim, que você precisa é preciso contar o tempo e ter uma contagem precisa. Isso, né? Aqui, por exemplo, a gente está contando o tempo. Contando o tempo aqui para não estourar o nosso tempo. Porque o assunto é muito interessante, a gente tem que sintetizá-lo mesmo. Né? Professor, como é que funciona a Rhino? Quantas pessoas trabalham? São 3 sócios, né? A gente fez uma equipe justamente pelo tipo pela a proposta da empresa, o tipo de aplicativo de soluções que a gente desenvolve. Então, são 3 sócios. Tem eu, mais 2, o Odaí, que ele é muito especialista nessa parte de interação com o usuário, então, design de interação. E tem mais o Thiago Preto, que pelo nome já viu que é um artista, né? É o artista da gente. Então, ele que desenvolve toda essa parte visual de interação, de criatividade. A parte criativa é ele, o outro de design de interação e está aí um pouco a parte de tecnologia. São 3 sócios, tem estagiário ou é empresa de 3? É uma empresa de 3 e mais um funcionário que a gente tem. São 4 pessoas. E estamos contratando mais 3 pessoas agora, justamente para um projeto que a empresa ela ganhou junto à FINEP. Então, uma das ideias da gente, criadas justamente criatividade e inovação, a gente conseguiu aprovar um projeto junto à FINEP para inovação e a gente está contratando mais 3 pessoas para esse projeto. Agora, como é esse processo de, por exemplo, vender para a Apple? Como é que uma empresa sai de Maceió, do campus aqui da UFAL, não é? Que para a maioria, a gente pensa que é uma coisa inacessível. Como é que a empresa conseguiu essa entrada, digamos, na BlackBerry, na Apple, no Android Market? Bom, uma das coisas que complica um pouco, eu acho que é um pouco a língua, né? Então, todo o processo de seleção é em inglês. Então, isso é o primeiro ponto. Tem que entender inglês para se conversar em inglês mesmo. O da Apple, ela tem um processo, a Apple e a da BlackBerry também tem um processo bem similar, que é você faz assim, um cadastro lá para se fazer, então você preenche esse cadastro. Então, cadastro de empresa, por exemplo, ele verifica, tem uma parte de verificação paga a taxa para entrar. Quanto custa, professor, para entrar? O da Apple, ele custa $99 anuais, né? A licença mais básica, tem as licenças que custam um pouco mais. Quer dizer, esse valor, ele é um valor acessível, acaba estimulando desenvolvedores no mundo todo, né? Isso, é $99. O da Android, por exemplo, $25.
E o da BlackBerry, ele está 300, mas eles estão colocando gratuito, porque estão incentivando justamente a entrada de desenvolvedores. Então está gratuito agora. É porque a necessidade deles é para conquistar mercado, que perderam bastante. Na briga, né? Justamente, a briga aí está sendo grande para justamente ver qual é a loja que consegue ter mais usuários, qual dispositivo consegue ter mais usuários. Mas, voltando ao processo, então tem o pagamento da taxa, ele depois tem uma parte de verificação da empresa, no caso, de quem está se inscrevendo, se for um usuário, pessoa física, né, também tem a parte de documentação a ser enviada. Você envia toda a documentação, depois eles ligam para você para ter mais informação ou para parabenizar. Fazer o acompanhamento de uma então, empresa como a Apple, ele é realmente muito grande. Tem um acompanhamento próximo. Por exemplo, quando a gente foi aprovado, a Apple ligou para mim para poder, parabéns e tal, que se queria mais informações e do processo, como é que foi. Então, tem toda essa burocracia para você ser desenvolvedor da Apple. Mas uma vez entrando, não significa dizer que o aplicativo entrará de forma alguma. Na É só para você ter visibilidade acesso global. É você ter acesso às ferramentas para desenvolvimento. Aí, com isso, você tem todas as instruções, tutoriais, né, online, com os guidelines para poder você, de interface, de como tem que... Os guidelines são os padrões básicos? São instruções básicas para você, como você desenvolver uma interface, como é que tem que ser posicionado as coisas, como o aparelho tem que se comportar se você quiser usar uma tecnologia de localização, usar o GPS do aparelho. Então, eles explicam mais ou menos como tem que ter, das indicações de como tem que ser. E também para os aplicativos estarem em loja, tem que seguir tais padrões. Por isso que muitas vezes os aparelhos são enviados, os aplicativos são enviados e não são aceitos. E eles dizem porque não atendeu tal critério. A interface não funcionou no tais dispositivos, ou faltou você não respeitou tal item dos guidelines da parte de interface. E volta para o desenvolvedor. E volta para o desenvolvedor para ele consertar e reenviar. E esse processo geralmente demora 1 semana, 15 dias cada envio, porque realmente uma pessoa vai olhar o seu aplicativo, usar seu aplicativo e ver passo a passo se ele está respeitando todas as especificidades e indicações. Exatamente. Aida, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o professor Aidano, me desculpe, professor Aidano da Rhino, falando um pouco mais sobre a produção de aplicativos para tablets e smartphones aqui em Maceió. Conhecer, volta já, não sai daí.